Bem-vindo ao canal Deus no Controle. Que essa mensagem possa ser um momento de fé em sua vida. E há um tempo eu tenho pensado sobre o significado da casa, que num primeiro momento é um aglomerado de paredes, janelas, vidros, algumas bonitas, outras mais simples, mas sempre casa. A gente pode viajar o mundo inteiro que a nossa casa continua sendo o melhor lugar. Você pode passar uma semana inteira num hotel 5 estrelas, você acha aquilo tudo muito maravilhoso, mas vai chegando um momento que você quer a sua casa. Por mais simples que ela seja, é o seu lugar, é o seu cantinho. Eu vejo isso nas peregrinações que nós fazemos. Passamos por lugares maravilhosos, mas no fundo, no finalzinho, está todo mundo louco pela casa. Por quê? A casa não é apenas um aglomerado de paredes, de janelas, de pisos, de revestimentos. Não. A casa é um sentimento que nos ocorre. É aquele sentimento que lhe traz um aconchego existencial. Que bom estar aqui. E o que traz esse aconchego existencial é o significado que essas paredes ganharam com o tempo. As pessoas que moram ali, o que essas pessoas significam na sua vida, o que você já viveu dentro daquelas paredes. Então, quando eu me recordo que quando eu ouvi essa música, é claro, eu não tinha o discernimento que hoje eu tenho de lar, mas eu sabia naquela época que aquela música me despertava justamente isso que eu estou dizendo para vocês hoje. Um conforto existencial. Era bom ser quem eu era. Falando sobre família, sobretudo por causa dos longos conflitos que nós estamos vivendo e experimentando hoje. O que eu quero é que a gente tenha a coragem de pensar as nossas casas, as estruturas que damos aos nossos filhos. Porque eu pessoalmente não quero participar da hipocrisia. Eu pessoalmente não quero comungar da hipocrisia. Do levantar uma bandeira sem que eu esteja preocupado e atencioso com a estrutura de mundo que eu crio e que está ali sob a minha responsabilidade. Eu digo isso porque um lar cristão católico, pelo nome, pela nomenclatura, também pode ser proibido para uma criança. Depende do que se vive ali dentro. É muito fácil a gente se levantar e, com um discurso moralista, apontar todos os defeitos do mundo. Não estou dizendo que a gente não tenha que se manifestar. O que eu estou dizendo é que o primeiro passo a ser feito é analisar a estrutura que nós damos aos nossos filhos. Hoje, até houve uma decisão inteligente de colocar faixa etária. Por exemplo, essa exposição de arte não é recomendada a pessoas, acho que até 18 é exagero, um menino de 16 anos já dirige, já tem título de eleitor, já vota, não sei, essa questão da maioridade, né, que depois vai incutir também nas leis, não sei, mas digamos que está lá, não é recomendado para quem é menor de 18 anos, isso é fundamental. O cinema é assim. Quando você vai ligar a televisão, faz parte da lei, é obrigatório dizer a indicação daquela programação para que você tenha o direito de exercer autoridade sobre seu filho. Você é pai, você é mãe, você é tutor, você é tutora. É sua responsabilidade zelar por aquele que ainda não tem condições de decidir sozinho. O Estado deve zelar pelas questões maiores? Deve. Mas não se engane. A lei que o seu filho vai prestar atenção é aquela que você vai escrever no coração dele desde pequeno. Mesmo porque se depois o Estado permitir, o seu filho saberá, por um valor que lhe foi ensinado, que não é para ele. É igual a questão do aborto.
É claro que nós vamos lutar sempre pelo direito à vida. Agora, se por acaso passar, se por acaso for aprovado que toda mulher tem o direito de ir ali no posto de saúde fazer um aborto porque está grávida e não quer ter o filho, isso muda alguma coisa para nós cristãos? Absolutamente nada. Porque a lei que nós seguimos é outra. Volto a dizer, temos sim como igreja a obrigação de lutar para que um absurdo desse não aconteça. Temos o direito de opinar, da mesma forma como temos de ouvir os que pensam diferente de nós e conviver, porque nós não vamos nos matar porque temos opiniões diferentes. Fica contraditório para nós querer matar o outro porque pensa diferente quando nós estamos lutando pelo direito à vida. A lei que de fato vai orientar os nossos filhos é aquela que nós vamos escrevendo aos poucos mediante o nosso trabalho de educadores. Essa semana nós comemoramos o Dia do Professor. O meu abraço carinhoso a todos estes homens e mulheres resistentes que trabalham com um salário vergonhoso, de maneira muito especial, da rede pública de ensino. Uma carga horária pesada, sem remuneração, sem condições de fazer uma reciclagem para poder continuar dando a si mesmo alegria. Sim, porque quem não se recicla, aos poucos vai perdendo o prazer de fazer o que faz. Estudar é uma dinâmica de todo professor, e nem sempre o professor pode, porque ele não tem dinheiro para isso, ele não tem tempo para isso. Mas vamos pensar que a função do professor, ela se difere muito da função do pai e mãe. Nós não podemos jogar nas costas dos nossos professores a responsabilidade de educar os nossos filhos em valores que competem a nós. Nós somos os responsáveis pela primeira formação. E eu acho interessante porque com essa discussão tão acalorada e tão cheias de frases pesadas, né? E às vezes até com um moralismo, eu tenho tanto receio com os discursos moralistas, porque geralmente escondem fragilidades. A pessoa quer gritar publicamente com uma tentativa de esconder as suas vergonhas pessoais. Eu prefiro os discursos mais sensatos, os discursos que coloca aquele que faz o discurso dentro da problemática. É muito mais interessante eu dizer, nós estamos propensos aos crimes, somos os primeiros suspeitos a cometerem uma atrocidade dessa com os nossos filhos. É igual o assunto da pedofilia. Eu faço parte de uma comissão, acho que desde 2009, fui convidado pelo Cazé, que é um promotor lá do interior de Minas, lá em Divinópolis. O Cazé me deu a oportunidade de, naquela época, ir a Brasília, participar da CPI, e abriu as portas para uma campanha que nós trazemos até hoje, a camiseta, e fazemos propaganda disso, que é Todos contra a Pedofilia. Quantas vezes eu ouvi dizer que pedofilia é um problema dos padres? Fala de pedofilia, lembra do padre imediatamente. Tá certo? Fico felicíssimo que o Papa Francisco não esteja tolerante com a pedofilia. Sim, é um problema nosso também. Mas as estatísticas que eu vi dentro deste estudo que o Cazé me mostrou, que com ele eu tive a oportunidade, aliás, de ver imagens horrorosas que eu nunca mais na minha vida quero ver novamente. Quando ele me falou, padre, o senhor tem ideia do que seja de fato a pedofilia? Eu falei assim, não. E ele, numa partilha de todo o material que ele tinha, porque eu estava dentro daquela comissão, comecei a ver algumas coisas. E você acha que pedofilia acontece apenas dentro da igreja? Engana-se. O maior número
acontece dentro das nossas casas. Nossos filhos, nossas crianças são abusadas sexualmente por pessoas próximas a elas. Pais, padrastos, mães, irmãos, tios, primos, vizinhos. Estes são os primeiros. Então, o gesto mais responsável que nós podemos ter diante deste mundo tão conturbado, tão abalado em sua escala de valores, não é a gente ficar violento por aí não. A violência que transforma o mundo é a que Mahatma Gandhi propôs, é a que Jesus propôs também quando mandou Pedro guardar a espada que estava querendo cortar. Não estava querendo cortar, ele cortou a orelha do Malcolm, o soldado. Não, a violência, o ato de violência que pode transformar o mundo é aquele que modifica as nossas atitudes. É aquele que faz a macro-responsabilidade tornar-se micro. Eu tenho uma grande responsabilidade. Tá bom, mas qual é a parte que me cabe? Todos contra a pedofilia. Bonito demais. Todos, eu posso me esconder no todos. Mas eu tenho de ser um vigilante da vida do meu filho. Sim, gente, não dá para ser pai e mãe sem exercer o estado de vigilância. Hoje o seu filho tem um smartphone nas mãos desde os 3, 4 anos. Ele tem acesso à internet. Eu sou muito amigo de um policial federal. E ele, veja bem, gente, um homem que investiga, era uma das maiores autoridades no aeroporto de Guarulhos. E um dia ele me ligou chorando: padre, descobri que meu filho está sendo vítima de pedofilia. Mas como assim? Pois é. Eu que sou tão esperto, eu que sou tão atento a tudo que acontece no aeroporto de Guarulhos, naquela estrutura criminosa, né? Porque ali acontecem muitos crimes dentro do aeroporto de Guarulhos, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, roubo de malas, uma série de coisas que a Polícia Federal, que aliás tem o nosso profundo respeito nos últimos anos, né? Nós estamos orgulhosos da nossa Polícia Federal. Ele me contou: pois é, padre, vigiei o aeroporto de Guarulhos e esqueci de vigiar a minha casa. O menino dele estava mantendo contato, que no primeiro momento parecia um amigo mais velho, e foram conversando, e esse outro, que estava do lado de lá, começou a conseguir fotografias do menino nu, imagens. E aí você sabe o estrago que isso faz numa família. Eu tenho muito próximo a mim situações que eu vi de perto, que eu acompanhei. Lá agora, quando fomos conhecer a estrutura da Tia Socorro, meninas de 10 anos, grávidas de seus pais, meninas de 11, 12 anos, que foram iniciadas sexualmente pelos tios, pelos irmãos. Já falei aqui. Então, nós também precisamos fazer meia-culpa e pensar que às vezes a estrutura familiar que nós oferecemos aos nossos filhos também deveria ser proibida para menores de 18 anos. Os nossos filhos, eles estão se acostumando com os nossos vícios. Sim, eu acho, pode me chamar de retrógrado, eu acho um desrespeito beber diante de um filho, fumar na presença de uma criança. Padre, mas então como é que nós vamos fazer? Pois é, a gente quer ter filhos saudáveis, mas nós não queremos curar os nossos comportamentos doentios. E nós não podemos nos esquecer que este mundo, este filho que nós estamos entregando ao mundo,
É o nosso principal trabalho. De nada adianta você gestar uma empresa maravilhosa se você não gesta bem pessoas. O mundo está o caos que está, é porque as pessoas estão cada vez mais deseducadas, crescendo distante de valores que possam de fato fazer diferença na vida delas, dar sustento para a existência, minha gente. Sim, nós criamos estruturas viciosas dentro da nossa casa, os nossos filhos participam disso, e depois um dia nós vamos querer ter autoridade de dizer que ele não deve fazer isso. Veja a erotização das crianças, que também é um assunto que está em moda. Todo mundo falando sobre isso. Aqui no programa de direção espiritual, há mais de 10 anos nós falamos disso. De quão é nocivo expor uma criança a um conteúdo para o qual ela ainda não está madura. Quantas vezes você vê circulando pela internet vídeos de crianças vestidas como se fossem adultas, dançando com a inocência que é própria dela, que ela não sabe que ela está sendo erotizada. Quem está erotizando é quem vestiu daquele jeito, quem colocou aquela música com aquele conteúdo que é puramente sexual para uma criança que ainda não tem maturidade de fazer o filtro. Então, volto a dizer, antes da gente fazer a crítica do mundo, vamos fazer a crítica das nossas casas. Qual é a música que a gente põe para as nossas crianças ouvir? Se nós estamos permitindo o lúdico, se nós estamos promovendo o lúdico para as nossas crianças, se nós estamos trazendo para a estrutura delas o lúdico, aquele desenho animado que educa, sabe? Sim, se você procurar na televisão, tem coisa muito boa, preparada especialmente para o desenvolvimento moral, sexual, afetivo, ético da criança. Sim, se você quiser, você cria uma estrutura de proteção, porque você não tem como proteger a criança das influências que ela vai receber na hora que ela sai de casa. Mas, por favor, se você não criar a estrutura de proteção dentro da sua casa, me desculpe, você está sendo negligente com o filho que você colocou no mundo. E todos nós, minha gente, isso não é uma responsabilidade só de pai e mãe, não. Eu recebi tantas influências boas dos meus irmãos. Todo mundo que está dentro de casa ajuda a educar. E volto a dizer, a função da professora vai ser outra, vai ser trazer conhecimento. E infelizmente os nossos professores encontram os nossos filhos com tantos déficits, com tanto prejuízo, que às vezes ao invés de ensinar matemática, ele tem que ensinar bons costumes. Os nossos filhos chegam dentro da escola com um prejuízo tão grande, que em vez de ensinar a língua portuguesa, a professora tem que passar horas e horas ensinando regras de higiene, ou então de caráter. Aí o fardo fica todo em cima dos professores. Sim, nós vimos agora há pouco tempo algumas histórias de alunos que agrediram professores. O que acontece? Nós é que estamos mandando esses filhos agressivos. Por que a gente não conseguiu cuidar disso dentro de casa? Porque a gente quer tratar pessoas da mesma forma como nós tratamos os nossos eletrodomésticos, fazendo uma manutenção de vez em quando. Não, uma pessoa não é um eletrodoméstico. Uma pessoa requer demandas diárias. Se você coloca um filho no mundo, prepare-se para ter demandas diárias de atenção, de afeto, de palavras. A palavra é que vai fazer com que aquela criança compreenda o mundo. Ah, isso é difícil, mas então não tenha.
Você não é obrigado a ter filho. Não existe uma lei mandando a gente ter filhos. Aliás, tem gente demais no mundo. Se a gente der uma segurada, vai fazer bem ao planeta. O planeta está gritando, apavorado do tanto de gente, que já não há mais recursos para tanta gente. Então nós nos reproduzimos igual coelhos, sem nenhuma responsabilidade, sem pensar no futuro, e ainda não queremos os desdobramentos naturais que virão do fato de você ser pai, do fato de você ser mãe. Gente, até na natureza, onde não existe a inteligência que nós humanos tem, a mãe sabe exatamente até o momento em que ela precisa conduzir o filho e ensinar tudo para que depois ele sobreviva sozinho. Nós não queremos. Nós não queremos mudar 1 centímetro na estrutura da nossa vida porque tivemos filhos. Tudo isso em nome de uma revolução. Não estou dizendo que a mulher tenha que privar-se de ter a sua vida. Não, eu estou chamando a atenção da família. Em nenhum momento eu estou dizendo que a mulher é a responsável por tudo isso. Isso é uma responsabilidade da mãe, isso é uma responsabilidade do pai, isso é uma responsabilidade de quem está por perto. Se tem avô, se tem avó, se tem irmão, todos nós somos responsáveis por ajudar as nossas crianças serem crianças, darem a elas o direito à inocência. Sim, uma pessoa que não tem o direito à inocência, ela envelhece cedo, ela envelhece antes da hora, ela deprime antes da hora. Então a gente pensar a família é a gente começar a cuidar do sentimento que nos ocorre quando a gente chega em casa. E do sentimento que nós ajudamos a construir para aquele que chega em casa. Família é uma realidade muito sagrada. E ela é tão sagrada que ela não se limita ao sangue. Família são todos aqueles que de alguma forma participam na nossa evolução, na nossa melhoria, na edificação de tudo aquilo que nós precisamos ter para sermos boas pessoas no mundo de hoje. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse.